Não peça demissão antes de assistir esse vídeo, tá? É bem importante. Muitos trabalhadores não estão contentes, satisfeitos com os seus trabalhos e acabam pedindo demissão sem nenhum conhecimento prévio. E isso pode ser prejudicial, sim, tá certo? Então, se você está pensando em pedir demissão, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. É comum o trabalhador, por exemplo, sofrer assédio moral. É uma empresa que de repente é super tóxica, cheia de cobrança, de pressão, que o trabalhador acaba adoecendo, está adoecendo, ou mesmo a empresa não cumpre com suas obrigações trabalhistas, por exemplo, atrasa salário, não deposita FGTS, o trabalhador faz várias funções e é remunerado somente por uma, tá certo? O trabalhador faz muita hora extra e a empresa sequer paga. O trabalhador não tem intervalo de descanso, que sim tem previsão na lei. Atrasa pagamento de férias, atrasa pagamento de 13º, a empresa não concede os equipamentos de proteção individual, os EPIs devidos para aquele trabalhador, enfim, são várias irregularidades nessa relação de emprego. De repente a empresa não paga um adicional de periculosidade, insalubridade, que é devido. Às vezes tem empresa que sequer assina a carteira. Isso tudo são irregularidades contratuais, faltas graves no contrato de trabalho. Então, trabalhador, se você está passando por essa situação, um assédio, a empresa não cumpre com a lei, não paga o que é devido, por exemplo, está adoecendo no trabalho, você pode entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho. É como se fosse uma justa causa no patrão. É bem famosa esse tipo de procedimento. E detalhe, só pode ser feito por meio de uma ação judicial. Tem previsão na CLT, no seu artigo 483 da CLT. E só para deixar claro, não precisa ter todas essas irregularidades. Basta uma irregularidade, uma falta grave por parte do empregador, tá certo? Então, tem que ser feito por meio de ação judicial, por meio de um advogado especializado em direitos dos trabalhadores. Assim, se você está pensando o trabalhador em pedir demissão, se consulte com o advogado do trabalhador para ele analisar a rescisão indireta. A rescisão indireta sendo reconhecida pelo juiz, trabalhador, você sai dessa empresa sem perder os direitos. Porque se você pedir as contas, você perde sim parte dos direitos, tá? Então você recebe o saldo de salário, férias proporcionais no pedido de demissão, o 10º proporcional. Só que não saca o FGTS, não tem direito à multa dos 40% do FGTS, também não tem direito ao seguro-desemprego e ainda você tem que cumprir o aviso prévio. Se você não cumprir o aviso, a empresa pode efetuar o desconto do valor correspondente ao aviso lá na sua rescisão. E sua rescisão, ó, o valor fica bem pequeno. Já na rescisão indireta, o juiz reconhecendo essa falha da empresa, tá certo? Judicialmente tem que entrar com a ação, o trabalhador ele sai dessa empresa sem perder os direitos trabalhistas, recebe tudo. Aviso, indenizado, saldo de salário, férias, 13º, FGTS consegue sacar, tem direito aos 40%, tá bom? Seguro-desemprego, se já tiver o tempo suficiente para ter direito a esse benefício. Além, dependendo das situações, tem direito a hora extra, né, que a empresa não está pagando, alguma indenização, tá? Cada caso é um caso e deve ser avaliado, tá bom? Eu vou mostrar aqui algumas situações de rescisão indireta na prática que vocês sabem que eu gosto de trazer aqui à prática. Tem cada caso diferente. Olha só, Justiça do Trabalho determina a indenização e declara a rescisão indireta do contrato de trabalho devido a ócio forçado de 20 dias. Como assim ócio forçado? É simples, a empresa, às vezes, o trabalhador vem sofrendo assédio, perseguição, e a empresa isola esse trabalhador, simplesmente coloca ele, exemplo, numa sala, fica aí, sem fazer nada. Ócio forçado. Para quê? Para tentar que esse trabalhador peça as contas, entendeu? Ela fica tentando que ele não aguente mais e peça justamente demissão. E o trabalhador ele pode entrar com a rescisão indireta, tanto que nesse caso o trabalhador entrou no Tribunal Regional de Minas Gerais, tá bom? Então, ex-empregada de uma empresa, olha só a telemarketing aqui, de telemarketing, alegou ter sido submetida a ócio forçado de 20 dias sem justificativa legal. Porque às vezes, olha, a empresa está fazendo uma reforma, até justifica.
Mas você ficar 20 dias sem fazer nada é como se fosse uma penalidade, uma punição, justamente para a pessoa, ó, ir lá, não aguentar mais e pedir as contas, tá? Testemunha que trabalhava no mesmo horário de trabalho e na equipe da trabalhadora confirmou a situação. Após um problema, o supervisor avisou que a autora da ação, essa trabalhadora de telemarketing, não atenderia mais clientes. Ué, ela ia fazer o quê então, né? E ficaria improdutiva, o que durou uns 20 dias. Ela comparecia todos os dias ao trabalho, fazia login no sistema, mas não eram direcionadas ligações para ela, tá bom? Nesse caso, ela teve sim a rescisão indireta reconhecida, ganhou uma indenização de R$ 5.000 e todos os seus direitos trabalhistas. Esse caso aconteceu em São Paulo. O Tribunal Regional Federal da 15ª Região reconheceu a rescisão indireta, que é a justa causa no patrão, do contrato de trabalho de uma pranchedeira auxiliar na produção de calçados. O que é que aconteceu aqui? A trabalhadora alegou falta grave do empregador devido à ausência de anotação em sua carteira de trabalho por mais de 55 dias. Bastante tempo. Então, aquela empresa que atrasou, porque assim que você começa a trabalhar, o trabalhador tem que registrar. Não tem essa história de, vamos fazer um teste, depois eu te registro. Não tem essa história. Começou a trabalhar, o dia que você começou a trabalhar, tem que efetuar o registro. Não tem esse negócio de esperar um tempo, né? A experiência, não. Pisou na empresa, tem que registrar. Então, a empresa tinha mais de 55 dias que não, né? Demorou esse tempo todo para assinar a carteira e ainda atrasava o FGTS, tá bom? Atraso de FGTS, ausência de depósito do FGTS gera rescisão indireta, tá bom? Se você quer saber se seu FGTS está atrasado, vai lá no aplicativo FGTS digital, você consegue pegar o extrato e verificar, se a empresa está realizando os depósitos mês a mês. Se você tem alguma dificuldade em relação a isso, entre em contato com o advogado do trabalhador, que ele pode te ajudar. Então, a ausência de registro na carteira de trabalho, irregularidade do FGTS, constitui falta grave, sim, conforme o artigo 483, a linha D da CLT, e sim, foi reconhecida a rescisão indireta. Essa trabalhadora também saiu dessa empresa sem perder seus direitos trabalhistas. Percebam que são várias situações, né? Tribunal Regional do Trabalho, que aconteceu em Manaus. Vendedora tratada com rigor excessivo, aquela velha perseguição, obtém rescisão indireta e indenização. Vamos ver aqui. Uma vendedora do comércio varejista de calçados. Gente, é tanto, né? Determinou o pagamento, a justiça de indenização por danos morais. Testemunhas confirmaram que a trabalhadora era tratada aos gritos pelo gerente, que agia reiteradamente de forma agressiva na frente dos funcionários e dos clientes. E sim, tem supervisor, tem gerente que persegue, né? Ele humilha, ele persegue, ele assedia aquele trabalhador até a pessoa não aguentar e pedir as contas, tá? Então, por isso, também cabe rescisão indireta, tá? Vamos ver aqui se tem falando a questão da indenização. Aqui, gente, a rescisão indireta foi fundada no artigo 483, a linha B, tá? Corretíssimo, tá? Não fala aqui do valor da indenização, 2.510, é isso? Pagamento das verbas rescisórias e a indenização de 2.510, tá? Esses valores dependem muito do que aconteceu, tá? Então, é muito importante também, trabalhadores, juntar provas, principalmente essas questões de assédio, testemunha, gravações, vídeos, conversa de WhatsApp, e-mails, juntar o máximo de provas que conseguir. Olha esse outro caso. Empregado obtém rescisão indireta após mudar de residência sem receber ajuste no Vale Transporte. Outro caso aqui também de São Paulo, então, ela que conseguiu a rescisão indireta. Os motivos são bem variados, mas é importante comprovar a irregularidade, a falta grave, tá? Desse patrão, dessa empresa no seu contrato de trabalho. É bem comum, o trabalhador acaba pedindo as contas, não conhece a rescisão indireta, tá? Então, não peça as contas. Antes de pensar, pedir as contas, procure um advogado, porque sim, você pode ter direito à rescisão indireta, sair com todos os seus direitos, receber indenização. A doutora, tá bom, entendi, mas eu não tinha esse conhecimento antes desse vídeo. E pedir as contas. Pode ser feita alguma coisa?
Pode, nada é impossível, mas entenda que quando você pede as contas é mais um obstáculo que, né, vai ter nesse processo, tá? Diferentemente se você entrasse diretamente com a rescisão indireta, logo de cara, seria mais tranquilo o processo. Agora, como você pediu as contas, vai ter só mais um obstáculo nesse processo, tá certo? Mas não é impossível. Olha essa notícia. Terceira turma converte pedido de demissão em rescisão indireta por irregularidades no recolhimento do FGTS. Esse trabalhador, a empresa não estava depositando o FGTS, ele pegou e pediu as contas. Não façam isso, tá? Peçam logo a rescisão indireta porque tudo fica mais fácil. Só que ele não tinha esse conhecimento. E aí, depois que ele foi ter esse conhecimento, e aí entrou com uma ação para reverter esse pedido de demissão em rescisão indireta, e nesse caso, ele conseguiu. Mas o indicado é sempre não pedir demissão, procurar um advogado, tá certo? Vamos ver outros casos aqui, ó. Rescisão indireta pelo não pagamento de horas extras e recolhimento incorreto do FGTS. Também conseguiu aqui caso Mato Grosso. Ex-gerente tem rescisão indireta reconhecida após empresa impor critérios excessivos para atingimento de metas. Outro caso também de rescisão indireta, né? Idosa tem reconhecida a rescisão indireta do empregador por desconsiderar limitações físicas. Então, são vários motivos, né? Mas vamos ver essa daqui, que eu fiquei até curiosa. Uma trabalhadora idosa obrigada pela empresa a realizar atividades que exigiam esforço físico acima da sua capacidade. O que ela fazia aqui? Mesmo tendo recebido atestados médicos indicando as limitações físicas da funcionária, a empresa deixou de fazer essa adaptação, né? Colocando ela em atividades compatíveis com a sua condição física. A trabalhadora realizava serviço de limpeza e ela tinha 60 anos. A empregada entregou à empresa atestados médicos que comprovaram o problema de saúde. Consta que ela sofre dor articular, fibromialgia, dor crônica, com recomendação médica para adequação do trabalho. A empresa não fez isso, ela não conseguia trabalhar em razão dessa questão de saúde, tá? E aí pediu sim a rescisão indireta e conseguiu, por sinal, tá? E ainda dava para pedir um dano moral aqui também. Não sei se ela pediu aqui, não fala. Outra questão aqui, ó. Rescisão indireta do contrato de trabalho vítima de assalto. Maranhão, posto de gasolina. Uma ex-empregada de posto de gasolina agredida por assaltantes em seu local de trabalho. Às vezes, a empresa ela não cuida da segurança. Ai, doutora, mas não é do Estado a obrigação? Ok, mas a obrigação de manter o estabelecimento seguro para os seus trabalhadores é da empresa, tá? Então, às vezes, ela está exposta a risco, não tem segurança. Já aconteceu vários assaltos e a empresa não fez nada para diminuir o risco, né? Para aumentar a segurança. Vamos ver aqui. Teve 2 assaltos, olha só. Então, cabe ao empregador garantir aos seus empregados condições plenas para exercer bem suas atividades, especialmente no que diz a segurança. É basicamente isso mesmo, tá? Então, houve 2 assaltos, a empresa não reforçou segurança, rescisão indireta, e aqui também caberia uma indenização por dano moral. Ela pediu a trabalhadora na ação, mas não disse aqui quanto que ela ganhou, tá? O que ela ganhou aqui, aviso com a rescisão direta, férias, 13º, FGTS mais a multa de 40%, hora extra, adicional de periculosidade, indenização por danos morais no valor de R$1.000, além das guias do seguro-desemprego, tá? Então, tem isso, viu? Então, são várias situações, tá bom? Eu quis trazer um pouquinho dessas situações, tem muito mais situações diferentes aí, tá? Mas se você tá pensando em pedir demissão, saiba que existe a rescisão indireta para você sair desse emprego sem perder seus direitos, pedir hora extra se está devendo à empresa, pedir indenização, além das suas verbas rescisórias, FGTS, multa dos 40%, seguro-desemprego, tá certo? Assim você sai sem perder os direitos e vida que segue, tá bom? Se você pedir as contas, infelizmente, o dinheiro que ia para o seu bolso vai lá para o empregador, vai para a empresa, tá certo?
Tem dúvidas sobre rescisão indireta? Escreve nos comentários. Eu sou Bárbara Aguiar, advogada de trabalhadores. Até o próximo vídeo.